Boa noite, pessoal. Eu sou o de Castro, da de Castro Arquitetura, e eu fiz um convite aqui hoje para a Estela Vecchi, que vai falar a respeito de Feng Shui para a gente. Ela que é autora do livro Feng Shui Lógico, que desenvolveu o Feng Shui especialmente aqui para a América do Sul. E boa noite aqui no Brasil, né, Estela? Aí você está na Itália, né? Aí como é que é? Que horas são aí? Já são 11h30 da noite, Carlos. Nossa, 11h30 da Prazer noite. enorme, viu? Estar O aí com prazer é você. todo Boa noite a meu. todos. Estela, eu gostaria que você contasse como é que contasse um pouco do surgimento do Feng Shui, como é que o Feng Shui entrou na sua vida, como é que foi esse desenvolvimento até você fazer o Feng Shui, até vir o livro do Feng Shui lógico e o desenvolvimento do Feng Shui específico para a América do Sul. Olha, Carlos, é uma história muito longa, né? É, Porque a gente conhece a responsabilidade de toda essa filosofia oriental que dá base para esse estudo, que na verdade de uma forma simples, ele procura harmonizar a pessoa humana, a terra e ao céu, de forma a fazer essa integração que é a maior questão que estamos encontrando nesse momento da humanidade, que é justamente nos fazermos parte, né? Sabendo que a natureza nos mantém. sim. Então, essa técnica, ela permite que a pessoa se conscientize de toda essa beleza que é a vida. Sim. Agora, como eu cheguei aí, é realmente há 40 anos, mais de 40 anos, que eu me interesso pela felicidade. Esse era, sabe, o amor, a felicidade, as boas coisas, né? E Uhum. para isso, eu sou formada em letras, mas, quer dizer, eu fui por outros caminhos. Estudei um pouco de história, psicologia, tudo aquilo que eu sentisse, até um pouco de medicina, né? De uma forma assim, ampla, para entender essa questão do funcionamento, espiritualidade, de várias Sim. linhas. E quando eu cheguei há uns 20 anos atrás, eu me encontrei numa crise muito forte, pessoal, e eu falei, mas não adiantou nada, eu estou estudando isso há tanto tempo, né? Uhum. E foi então que esse conhecimento oriental, né, o I Ching, o livro das mutações, né, Uhum. entrou na minha vida. Eu fiz uma viagem para Machu Picchu e ali também, olhando toda aquela questão geográfica também, Uhum. eu senti despertar alguma coisa. E lá tem muito em Hemisfério Sul, em Machu Picchu. Os Incas Sim. têm inclusive a representação da constelação do Cruzeiro do Sul, nas ruínas, né? Uhum. Bom, despertou e eu comecei a estudar o Feng Shui. É Feng Shui porque ele é um som onomatopaico. Uhum. Ele imita o vento e a Uhum. água. A Shui. pronúncia certa é Feng Shui, então, né? Porque É, popularmente o pessoal fala Feng Shui, né? sim. Mas foi outra coisa que eu pesquisei profundamente, ele é um onomatopaico, né? E Aham, aí, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar e vieram várias pessoas de várias capacidades, por exemplo, um grande radiestesista, o Roberto Pantarotto, paisagistas. Parece que vinham dizer para mim que tinha alguma coisa ali na questão do baguá, né? Que o aham, baguá é, para quem, bom, quase todo mundo sabe, né? Mas aham, é esse mapa que você coloca. O arquiteto ele sempre vê as áreas molhadas ficam a sul, as áreas quentes, né, a norte. Então, uhum. aquele baguá apresentado é do hemisfério norte. Aí Ah, que eu fui, sim, entendeu? São dois baguás. entendi. Claro que eu respeito todos os profissionais, eu estou dizendo a visão, a perspectiva que eu encontrei, né? Porque Aham, existem escolas de Feng Shui, né? Mas assim, eu aham, entendi quando eu li o I Ching que as estações do ano
estão ligadas aos trigramas, aos guás. Elas são inversas nos dois hemisférios. Então, essa questão do Feng Shui lógico não é só para a América do Sul. Também no hemisfério norte é uma nova forma de praticar e buscar o equilíbrio. Inclusive, é importante explicar para o pessoal que esse baguá que você está mostrando, ele é usado justamente dentro dos ambientes para você entender os pontos de energia, né? Depois eu queria que você desse um pouco de explicação para o pessoal entender melhor como é que é usado. Bom, eu só ia complementar que em 2008, eu publiquei esse livro em 2004. 2008, o meu filho, que trabalha com serviços web, a Line Media, entrou para me ajudar a fazer essa divulgação, que não foi nada fácil, você imagina, né? Nem um pouco fácil. E então, a partir daí, o canal, né, o blog e tudo passou a ter uma capacidade de fazer pelo menos as pessoas conhecerem, né? Inclusive, até é importante avisar o pessoal que você tem o canal no YouTube, né, gente? A Estela tem um canal dela no YouTube, do Feng Shui Lógico, e lá já tem quase 75 mil seguidores. Então já aproveita, vai lá e curte também, porque tem muitas dicas dela. Exatamente. Então, eu vou aproveitar então o que você comentou. Este aqui, olha, é o baguá para o hemisfério sul. Por quê? Você vê que o norte, para nós, tem a linha do Equador, que é a zona mais quente do planeta. O sucesso está associado ao fogo e ao sol. Então, o norte, para nós, é a área do sucesso. Estando o Polo Sul associado ao trigrama da água, do abismo, dos ventos frios, inclusive a tartaruga, que é a questão dos 5 animais, ela está como proteção contra os ventos frios. Então, não é só a questão das estações, mas é também a questão dos 5 animais e a questão dos trigramas, né? Principalmente com as estações do ano. Então, no centro, outra decisão que, a partir do I Ching, eu tomei. No centro é que emana o Yin e o Yang, que é aquele centro, onde está a serpente na questão dos 5 animais, que ela olha a todos os lados, né? Do baguá, ela está atenta. E no caso, se você colocar o baguá na porta da entrada, alinhado, por exemplo, como outra escola faz, se você muda a porta, você faz uma reforma e muda a porta da casa, mudaria todos esses guás. Não faz esse sentido, no sentido de que eu estou me harmonizando com o céu, com o sol. O que vai, e sim, é a missão dessa casa, porque se ela, a porta da entrada, ela tem uma significação de ser por aquele lado que a pessoa penetra, então ela tem aquele lado de um dos 8 lados do baguá. Se ela muda, realmente ela pode até mexer nessa missão, mas o sol continua nascendo a leste e se pondo inclusive ao você fala isso, né? Você fala que a localização de cada residência, por exemplo, é um ponto universal. É aquele ponto do universo que a gente tem que se basear por ela, né? Exato. Porque conforme você se harmoniza com a sua região, a sua casa que está dentro de uma região, de um país, de um hemisfério e de um planeta, ao mesmo tempo, tudo isso é para você se harmonizar. Nós somos o Yin e o Yang, nós somos esse centro. Então a casa se torna uma leitura dessa individualidade, não tem duas pessoas iguais, é uma das bases da filosofia oriental. Então é uma arte também, não são só técnicas. E aí entra a arquitetura de uma forma maravilhosa, porque a arquitetura, a partir desses conhecimentos, ela pode criar com muito mais criatividade mesmo, né? Com muito mais essa questão do céu, da terra e do ser humano vivendo em harmonia com tudo isso.
sim. E tudo sempre baseado dentro dessas diretrizes do Feng Shui, né? Porque a pessoa, às vezes, ela está procurando prosperidade, ou está procurando paz, ou está procurando alguma outra, sei lá, uma pessoa para a vida dela, e tudo isso o Feng Shui se baseia naquele momento que a pessoa está para poder trazer essas energias para essa pessoa, não é? Olha, existe isso, você pode usar com essa intenção específica, mas a partir do momento que a gente coloca aqui no leste, são as energias da saúde, física, mental e espiritual. A prosperidade está com o sol mais ou menos às 9h30 da manhã. Então, quando a pessoa identifica, eu estou com um problema na área tal da minha vida, né? Eu quero dar eu quero mexer nessa área, não está fluindo bem. Ao localizar na casa dela essa área e deixar essa área de forma harmônica com a parte da natureza, por exemplo, essa é o lado da criatividade, digamos, do pôr do sol. Ela vai lá, ela vê que ela tem um quarto de bagunça, ou ela tem objetos uma cor muito forte, mais voltada para o elemento fogo. Então ela começa a deixar a cor pastel, ela Inclusive, deixa era outra coisa que eu ia perguntar, mas você já começou a falar, que é a influência das cores no Feng Shui, né? No Feng Shui. É muito grande, é muito grande. A influência das cores, porque tem até um livro do Lin Yun, que eu respeito demais, que é o fundador do Chapéu Negro, que ele tem ideias fantásticas sobre o que é esse santuário energético, né, das sensações, né? Ele tem a arte da cor, um dos livros dele. E realmente a cor afeta profunda a nossa psique, o nosso jeito de encarar as coisas, né? Então, às vezes a mudança de um tom, a mudança de um móvel, às vezes a distância da circulação nos ambientes, sabe? Provoca uma sensação que a pessoa entende como bem-estar. E o outro ponto, né, Carlos, é o mental. Os pensamentos criam a realidade. Então, o fato de você estar consciente, o pôr do sol me traz as energias da criatividade e a ajuda na criação dos filhos pequenos. Então, você você se conscientizou. Aí você deixou de acordo, aplicou as técnicas, e aí você imagina, pode até fazer uma meditação, né? Deve se conscientizar de toda essas energias, expresso minha criatividade vivendo com prazer e sabedoria. Quer dizer, você passa a sentir isso dentro de você. E aos poucos, ao fazer isso nas 8 áreas, o que acontece? Você se harmoniza com as forças que você conhece, que são as forças das estações do ano. O Sol é o maestro, né? O Sol é o maestro da nossa orquestra aqui, né? Então você faz essa harmonização, você ativa a sua bússola interior, você se sente mais seguro, aumenta o discernimento e esse yin e yang, esse equilíbrio se torna mais fácil. Entendi. É uma coisa, na verdade, muito espiritual também, né? Você tem que aplicar isso aonde você está, mas também na sua vida, né? Justamente aquela velha história, a gente é o que a gente pensa, né? Assim como a minha mulher costuma falar, as palavras têm poder, né? Então a gente também tem que vivenciar, se a gente vivencia as coisas positivas, é isso que a gente vai atrair para a nossa vida, né? Então, e agora, nesse momento muito especial que a gente vive, com essas questões todas da pandemia e tantas energias mudando realmente, a transição é uma coisa evidente, né? Nós estamos naquele ponto onde nós vamos entender a matéria como um instrumento do espírito. Quanto mais, então, todo objeto, todo móvel, toda cor, ela tem uma vibração também, uma oitava superior, né?
Entendi. Então, também é uma grande leitura, ela é um grande diagnóstico das situações que nós podemos melhorar, né? E Uhum. aumentar a vibração. Eu não posso esquecer de dizer da escola da forma. Que a Aham. escola da forma, ela não tem a ver com essa questão dos trigramas, mas é a forma das construções, as mais favoráveis. O fato de você Uhum. ter áreas faltantes em uma dessas áreas do baguá, o que significa? Você ter Aham. áreas em acréscimo. Então, como eu te disse, assim, são várias análises que você faz com muita flexibilidade. Detesto superstição, detesto fanatismo. Eu acho que nós estamos sendo chamados à liberdade. Aham. Né? Então Sim. você se harmoniza com as forças que você conhece para você atrair mais aquelas que você ainda não atingiu. Entendi. Entendi. A ascensão humana. Aham. Justamente é muito a energia que a gente leva, né? Então, às vezes a gente, inclusive o que você falou agora, a gente está passando uma fase muito ruim, que é essa pandemia no mundo inteiro e pegou todo mundo de surpresa, né? Então a gente viu todo mundo tendo que ficar em casa de repente sem poder ver as outras pessoas, sem ter aquele convívio diário com outras pessoas, tendo que fechar um comércio e as contas chegando e a pessoa às vezes sendo obrigada a sair porque ela não pode ficar em casa porque ela precisa do emprego ou sendo obrigada a ficar em casa porque o comércio dela não pode abrir. Então é uma fase muito difícil para as pessoas, né? E dentro do Feng Shui, o que, que você aconselharia para as pessoas nessa atual fase que a gente está passando agora? Porque, assim, acho que a nossa geração nunca viveu e tomara que não viva mais, que seja a única, né? Olha, Carlos, o Feng Shui também se tem como instrumento a astrologia. Uhum. O céu, nesse momento, ele apresenta uma espécie de uma cinta, de um ajuste cósmico, que são Uhum. planetas importantes no signo de Capricórnio. Uhum. E você vê que é interessante, 2020, o 20 no tarô é o julgamento. Olha só, quantas informações. O Yin e Caramba. o Yang, nós vivíamos um mundo frenético que não tem como se sustentar. A natureza, ela tem outra linguagem, ela é calma. Não, inclusive, eu acho que essa pandemia serviu muito para mostrar como é que vive a humanidade, né? Porque bom, você está vivendo na Itália e foi uma situação horrível, mas aqui no Brasil, não sei se você tem acompanhado também, ao mesmo tempo que é Sim, uma com situação certeza. complicada por conta da pandemia, é uma situação complicada porque tem gente que prefere defender um lado político. Eu não estou aqui para falar de lado político nem A nem B, mas eu acho que é mais importante a gente discutir a importância da vida das pessoas do que lado A ou lado B político. Eu acho que não é a hora. E Não isso é serve para hora. mostrar o quanto que as pessoas precisam evoluir, né? Espiritualmente, mentalmente. É, Infelizmente, a gente está passando por isso para poder enxergar um pouco mais o ser humano que está ao nosso redor, né? E, por exemplo, com esse gancho que você deu aí da questão, que eu também acho que é mais em cima, né? Tem que ir acima e ver a qualidade da vida acima, né? Do Uhum. ser humano. Por exemplo, nós tivemos no Brasil aquelas questões das barragens. Você imagina o impacto na natureza dessas coisas? Nós Sim, temos que lutar pela natureza, para que ela possa sim. realmente emitir as energias benéficas e que Uhum. ajudem o povo, porque o país é a casa do povo. Assim como a nossa Sim, casa é a casa individual de cada um, o país é a casa do povo. Aqueles rios poluídos. Olha o tipo de energia que emana. Isso que a gente vai aprendendo com o Feng Shui. O que está emanando isso? Não uhum. está Sim. ajudando a encontrar as melhores soluções.
entende? Então, eu acho que a maior luta seria pela educação de qualidade, de consciência, pela natureza. O resto vai vir, cada um pensa como quiser, desde que ele permita que o outro também pense, né? Exatamente. Não, inclusive você falou de educação, é até importante enfatizar para o pessoal que é importante a educação, que a gente diz do conhecimento, do estudo, mas também a educação do respeito ao próximo, né? Porque a Básico. gente vê isso, hoje em dia isso é complicado. Eu moro aqui em São Paulo, você sabe, é um caos, é caos de trânsito, caos de correria, e você vê que muito da gentileza humana as pessoas deixaram para trás, sabe? Às vezes você vendo um idoso dirigindo mais devagar o carrinho dele, dando seta para entrar e gente buzinando e passando e não deixando passar, sabe? É, É é uma falta de verdade. humanidade que a gente vive hoje que não sei nem o que dizer. É até difícil de você ver uma coisa dessa e acreditar, né? As pessoas estão mais preocupadas com o próprio ego do que com com a família, com as pessoas que estão em volta, sabe? Podia ser o pai dessa pessoa que está dirigindo, um tio, qualquer pessoa, mas ninguém pensa isso, pensa nisso. É o que eu estou fazendo agora e pronto, né? Carlos, exatamente. Só para complementar aquela questão astrológica, o mundo entrou numa era que não cabe mais esse individualismo. A era Sim. agora eu entendo agora que o bem do próximo é o meu bem, o bem do planeta é o meu bem. Sim. E essa é a tônica agora, porque Uhum. essa era de Aquário, ela é justamente, ela prioriza essa qualidade de vida humana, esse respeito que você está falando, essa reverência a essa coisa maravilhosa, né? Porque a vida é um projeto muito sério do universo. É muito Sim. sério. Nós ainda não captamos, nós captamos muito pouco da vida. E ela é É muito um mais do que a presente que eu gente acho que a imagina. gente não faz a menor ideia do quão valioso é, né? E passa rápido. E passa rápido. A hora que nós nos dermos conta de que é uma joia, a natureza é uma joia, as águas dos rios, as florestas, o ser humano, a delicadeza, todos nós seremos mais felizes. E nós vamos ser obrigados, né? A vida está nos obrigando a rever tanta coisa. E eu tenho assim uma certa, porque o Feng Shui ele faz isso, ele busca isso. Aham, Ele aham. busca justamente essa reverência a esse o que há entre nós é tão importante quanto aquilo que existe, sabe? Essa circulação energética. Sim. Eu costumo sempre falar para os amigos, para minha família, sempre quando acontece alguma coisa, que existem duas formas da gente evoluir na vida, né? Uma é pelo amor, a outra é pela dor. Vai de cada um escolher o caminho, né? Exatamente. E enquanto houver aquilo, como você falou antes, essa questão de luta política, gente, tem algo muito maior que isso para a gente ver, não é? Então, nós É, estamos sendo desafiados a olhar com olhos de amor, não é? De uhum, união, criar isso em torno dessas energias vitais, porque sem elas sim. nós não vamos para Estela, frente. né, nessa fase que a gente está passando agora, que está todo mundo, como eu já falei, né, ansioso dentro de casa, ocioso, né, sem poder sair de casa, como que o Feng Shui pode ajudar essas pessoas, como por exemplo ter um sono melhor, porque tem muita gente que está tendo insônia, ansiedade, como que o Feng Shui consegue ajudar as pessoas que não entendem é, tanto assim do Feng Shui, mas têm vontade de se aprofundar e gostariam de ter um pouco mais de paz interior, de alcançar esse equilíbrio espiritual.
A primeira coisa, inclusive no canal a pessoa tem acesso a vários vídeos, ela vai precisar aplicar o Baguá. E aí ela também tem vários vídeos que vão ensinar a pessoa a olhar, por exemplo, vamos supor quanto à questão do sono. A minha cama, se ela estiver encostada na parede, que tem encanamentos do banheiro, o sono pode ser prejudicado. Se não houver uma circulação agradável no quarto, né? A posição dessa cama, tanto em relação à porta da entrada do quarto, como em relação às janelas que ela possa ter. Então tem uma série de a cor das paredes. E nós temos também vídeos sobre como dormir melhor e como deixar o seu quarto. Mas a Só base... reforçando para o pessoal que entrou agora, e as dicas que a Estela está passando tem no Instagram dela, que a gente está fazendo a live, mas também tem o canal dela no YouTube, que tem os vídeos mais explicativos, que também é o Feng Shui lógico. Então dá uma olhada lá depois, gente, porque tem todas essas explicações. Exatamente, Carlos. Obrigada. Mas é assim, Carlos, que eu sinto assim, cada pessoa que se harmoniza através do Baguá, se estiver no hemisfério sul, o Baguá do hemisfério sul. Se estiver no hemisfério norte, o Baguá do hemisfério norte. Ela passa a ser um ponto de equilíbrio e de paz. Porque essa é a intenção, né? A religião, cada um tem a sua, a espiritualidade, cada um pratica da forma como o seu coração realmente se identificou. Mas o importante é esse valor à vida, não é? Então, continuando essa questão, a casa agora, ela está sendo valorizada, porque você tem que ficar muito tempo na sua casa. Então, quanto mais harmonia você sentir, quanto mais os ambientes emanarem aquela sensação de paz no próprio ambiente, que tem várias coisas que a gente nem percebe no dia a dia, mas que estavam realmente atrapalhando. Então, é muito comum quando a pessoa pede uma consultoria online, né, que atualmente eu só faço online. E é interessante que, apesar das dificuldades, é por fotos, né, e tal, a gente conversa também, mas a pessoa fala, nossa, mas que interessante, isso eu não percebia assim, aquilo eu não percebia assado, né? Além do que, Carlos, é uma terapia maravilhosa, porque a pessoa que tem depressão, se você for olhar a casa dela, você vai encontrar o ancoramento dessa depressão. É interessante. Sabe? Nossa, Isso é interessante muito mesmo. interessante. Por exemplo, às vezes objetos que a pessoa não percebe, que não vibra bem, principalmente pelo arquivo dela. É muito o arquivo dela em relação àquele objeto. Ela não percebe o quanto aquele objeto emana lembranças, móveis, sabe? Ela não se dá conta disso. Então, uma renovação, nós estamos em tempo de renovação. É agora. Sim. E a Com casa certeza, né? E a casa é um grande instrumento para essa renovação. Você Então, sabe que quando você você... falando isso, eu me identifico muito porque eu, arquiteto que sou, fiz o meu apartamento da forma que eu sempre sonhei, que a minha mulher sonhou. A gente sentou junto, pensou no projeto, desenvolvi, foi cada cantinho pensado da maneira mais carinhosa possível. E antes mesmo de ter essa crise, a gente às vezes chegava em casa e um comentava com o outro, assim, que às vezes você sai de casa, tem um dia difícil, pega trânsito, problemas, uma pessoa difícil no seu dia, mas quando você chega na sua casa, é o seu mundo ali, né? E parece que as coisas são esquecidas. Você tem o seu mundo ali e tudo passa e a sua energia ali, né? Nada te atinge ali dentro, né? E isso a gente está vivendo muito agora também, que a gente está ficando praticamente só na minha casa. Eu sou pai de primeira viagem, minha filha nasceu, vão fazer 2 meses ainda, é um bebezinho, Ai, então que graça, parabéns. então estou saindo muito pouco, então no máximo eu vou na casa da minha sogra que está isolada também, ou dos meus pais, eu fui uma vez até agora, então a gente está muito isolado, só que
ao mesmo tempo a gente se sente muito bem dentro da nossa casa, porque foi feita com muito carinho e é o nosso mundo, né? Exatamente, Carlos. Claro que com a sua propensão, a tua sensibilidade, muita coisa você até intui, né? Uhum. Essa é que é o ponto. Mas a casa é realmente o local, é o mundo nosso, porque lá fora a gente não manda, né? A gente Sim. sai e vê o que tem. Agora você Uhum. entrou naquela porta, né? Que é o portal de transição, que é a porta Uhum. principal e realmente ela é muito importante. Você passou por ali, tudo você pode deixar do jeito que você quer. Você tem a autonomia sobre aquele espaço, Sim. né? Aham. E quando você conhece técnicas simples que vão começando a deixar, porque realmente não é uma questão de dinheiro, muitas vezes é apenas uma questão de modificação de um quadro que vibra melhor numa parede, porque ele tem, vamos supor, um quadro de natureza exuberante. Ele vai estar muito bem no Uhum. leste, que é o lugar da saúde, e que é alimentado pelo elemento madeira, que são as plantas vivas. Então a pessoa percebe, por Sim. exemplo, ela tirou esse quadro, por exemplo, de uma área sul, seria o trabalho, né? E pôs ali no leste, ela falou, nossa, mas parece que o quadro canta ali, sabe? Uhum. Outra Sim. coisa importantíssima, iluminação. Os cantos mais distantes de uma casa, muitas vezes eles nunca não recebem uma vida, uma energia direta, né? Porque os cantos, Aham. como a energia flui a partir do centro, os cantos vão Sim. ficando menos aquecidos, digamos assim. Você coloca Uhum. uma luz, né? Não pode deixar uma planta, a luz é uma das maiores curas de energia nociva, é a luz bem colocada, né? Uhum. Então você Sim. vai notando que, poxa, nem parece a mesma casa. É comum eu escutar isso, né? De pessoas que fizeram curso ou que, nossa, eu consegui mudar de casa sem sair daqui, né? Aham. E Sim. você sabe como arquiteto as mudanças que são capazes, né, de Aham. serem feitas através dessas técnicas, dessas intervenções para maior energia positiva, né? Uhum. Então, é E, realmente. Estela, quando eu faço um projeto, é sempre baseado em cima das ideias e dos sonhos do cliente, né? Então a gente sempre orienta da melhor maneira, olha, aqui vai ficar melhor esse estilo, esses elementos. Aí você pode, em cima disso, usar o Feng Shui para o equilíbrio energético. Agora, o que, que a gente faz quando, por exemplo, um cliente quer usar um elemento ou uma cor que talvez não fosse a melhor para usar ali dentro do universo do Feng Shui? Eu tenho muitas vezes essas situações, né, das pessoas que me pedem orientação. Ah, mas eu queria fazer assim. Eu explico. Eu falo, olha, essa área, ela está alimentando na sua vida, por exemplo, uma coisa que é o alimento emocional, ele vem do elemento terra, os tons de terra, que vai desde o amarelo suave até o tijolo, né? E são tons, realmente, tem coisas lindíssimas dentro dessa gama, né? Então Aham, eu explico para a pessoa assim, olha, se você colocar essa outra cor, ela ficaria melhor aqui, ó. Aí eu aham, dou sempre a opção. Mas se você quiser realmente sentir essa energia de alimentação emocional, que a gente sabe o quanto nós precisamos de amor, né? O ser aham, humano uhum, precisa se sentir amado até nos ambientes, essa que é a verdade, sim, né? De sim. uma certa E, forma. Ou inclusive, às vezes a pessoa não precisa nem mexer nas cores da parede, são os elementos, né? Ela pode ter um ambiente mais neutro e lá colocar decoração, algum artigo, alguma coisa que remeta às cores para atrair aquela energia, não é mesmo? excelente isso que você perguntou, que você comentou, sabe? Porque as pessoas quando vêm no Baguá, elas acham que tem que pintar com essas cores. Não Uhum, é isso. Aqui são as cores principais de cada área. Por exemplo, eu posso apenas colocar um objeto vermelho ou com tons de fogo, que o fogo também tem aquele azul royal, quando acende a chama no fogão, sim. tem um azul, ele é até mais forte que o vermelho, porque ele é mais Aham, quente, né?
um laranja, todas as cores que você encontra no fogo. Por isso que é legal também, você aprende a observar o fogo, a água, a terra, e você vai se sentindo mais participante, né, desse mundo natural. Aham. Então não é assim, você tem toda a razão. Você pode, por exemplo, quartos de dormir, independente da área que eles estão no baguá, eles alimentam os relacionamentos humanos. Porque a pessoa dorme ali, ela precisa de autoestima, ela precisa tudo isso. Então o quarto, em primeiro lugar, você vai olhar o relacionamento, mesmo ele não estando no relacionamento. E aí o que, que você vai? Ah, mas esse quarto estava na família. Então você vai colocar alguma coisa relativa àquela área, como um tom verde, uma almofada, pedras, cristais, Uhum. quartzos Inclusive, verdes. até ia te perguntar isso. Como é que é o uso dos cristais, das pedras? Eu vejo muito que tem uso de cristais, aquelas pedras de seixo. Como é que isso é usado no Feng Shui? Ah, isso é maravilhoso. E a minha paixão, né? Pedra, Aham. cristal, assim, desde pequena eu sempre gostei muito. E elas são muito úteis. Por exemplo, você tem uma área que ela está um pouco mais problemática. Você pôr um abajur de selenita, que é uma pedra de limpeza, sabe? Naquele Uhum. canto. Sei. Claro, sempre nós fazemos os curativos. Se o lugar tiver umidade, se o lugar, você vai ter que fazer essa manutenção, a não ser que seja impossível, até por algum motivo, aí a gente usa quartzo fumê. Quando Aham. você vê que você não vai conseguir, assim, estão faltando recursos ou alguma situação está impedindo, o quartzo fumê ele funciona como um pedido de cura daquela situação. Aham. Atrair. Aliás, essa palavra é muito importante. O Feng Shui ele tem a função de atrair as melhores soluções. Não Uhum. é ele atrai, ele harmoniza para você receber, entende? Entendi. Então, é dentro disso. Agora, os cristais, ah, sons, Espelhos, aromas. né? Espelhos é uma coisa que é muito usada na arquitetura, mas tem que saber usar também, não pode ficar em qualquer local, certo? Porque o espelho, ele é uma aspirina, né? Ele resolve algumas situações. Mas se ele estiver duplicando, por exemplo, se eu puser um espelho na frente de uma porta de um banheiro, ele não vai duplicar uma coisa boa, que não é muito bonito. Bom, tem banheiros maravilhosos, mas a energia do banheiro, inclusive, é uma energia que não combina muito com a energia da casa. Por isso que a gente tem essa Sim. situação. Antes das casas terem banheiro dentro de casa, elas se mantinham com uma energia diferente. Quando se Uhum. colocou o banheiro, tudo bem, em termos de conforto, só que trouxe toda aquela energia que vibra ali, que precisa de muitos cuidados, para não atrapalhar a energia dos outros cômodos. E tem Entende? alguma forma de neutralizar essa energia nesse local? Porque pode ser um espelho que a pessoa não quer tirar ou não pode tirar no momento. Ela tem alguma forma de neutralizar essa energia? Eu não sei se eu entendi bem. Você está dizendo que a pessoa tem um espelho, ela não pode tirar do local, mas ele não é um local Isso. benéfico. Isso. É num Aí local que não está que tá refletindo uma coisa que não é muito boa. não é muito Mas boa. aí não sei, de repente a pessoa comprou um apartamento, tem um espelho ali, ela não quer fazer a reforma, e se fosse para tirar, teria que quebrar a parede, refazer, e a pessoa não tem condições, por exemplo. Tem alguma forma de neutralizar isso? Se for, por exemplo, uma situação, eu posso colocar uma bola de cristal facetado, dependendo da situação. Agora, tem Uhum. um ponto que é o espelho quando reflete você dormindo. Isso não tem como melhorar. Ah, Porque é? você dorme, a tua energia vai ser refletida naquele espelho. Mesmo que estiver tudo Tá. escuro, ela é refletida. É como se você não entrasse numa concentração perfeita para o Sei. sono. Eu Nossa, mesma, atrapalha no quando eu sono até. trabalho, trabalho. Entendi. Muitas pessoas dizem que dormem muito melhor quando conseguiram. Eu tinha um espelho nessa situação, não estava com recurso para trocar o armário,
mas eu mesma consegui tirar, porque eram espelhos que me permitiram eu tirar o espelho, virar a parte que era de madeira e envernizei novamente e não tive problemas. Mas existem outras situações mais difíceis. O ideal é ou trocar a cama de lugar de forma a não ser refletido pelo espelho, mas Por às exemplo, vezes isso não atrás, é na possível. cabeceira, atrás, por exemplo, em cima, pode ter, né? Que não reflete. Não pode? Então, mas na cabeceira, o que acontece? O espelho é muito elemento água. Sei. Então, em cima da cabeceira, se você colocar espelho ou imagens que têm muita água, podem interferir no seu mundo emocional. Nós somos 70% de água. Sim. Então, Entendi. nós estamos entrando em energias que nós não temos muito conhecimento, mas que nós percebemos que elas estão afetando o nosso equilíbrio. Entendi. É por isso que eu te falo assim, eu detesto superstição, né? Aham. Então eu quero ver, mas acontece que nesses 20 anos que eu trabalho nessa área, eu tenho notado, por exemplo, uma pessoa tinha, nem era espelho, era realmente uma paisagem de água, não sei se era um lago, e ela disse que chorava todas as noites. Aham. Aí eu comentei, vamos colocar alguma coisa de terra, né? Que é mais a Uhum. nutrição emocional. E ela disse que realmente orou. Eu não sei se tem um efeito também mental, de uma consciência, isso eu não consigo ainda Uhum. determinar, mas funciona em muitas situações essa consciência de que talvez aquele tipo de elemento esteja afetando em excesso e os outros não Uhum. conseguem. Aquele equilíbrio que a gente Entendi. precisa ter. Porque nós temos os 5 elementos dentro de nós também: fogo, terra, madeira, água e metal. Aham. Então, Sei. é importante também, por exemplo, os próprios cristais. Tem cristal que, se você usar direto, ele pode te desequilibrar. Porque conforme o tipo de característica que ele tenha, eu vou dar um exemplo, a Aham. turmalina negra. Ela pode realmente mexer com o seu campo. Ela é para ser usada em determinadas situações. Qual? Cortou, não ouvi. A turmalina negra, Ah, tá. ela, ela deve ser usada pessoalmente. A gente costuma deixar uma turmalina negra à esquerda da porta da casa, porque ela tem um tipo de energia que não precisa de limpeza. Então, ela é como se ela repelisse as negatividades. Agora, Sei. se a pessoa colocar uma turmalina negra num colar, é muito forte. Vai ter que Entendi. ser uma coisa que ela usa um dia, depois ela fica um mês sem usar, entende? Vai depender da Aham. energia dela em relação àquele cristal. Então também existe isso. Por exemplo, pessoas muito espirituais. Se elas usarem a ametista é muito espiritual. A pessoa precisa mais de pé no chão. Então essa Uhum. ametista não está muito indicada para ela. Entendi. Entende? É como os alimentos, todos eles têm características. Entendi. Então, acima de tudo, você tem que conhecer muito a pessoa que está querendo aplicar o Feng Shui antes mesmo de usá-lo, né? Você precisa entender Eu como é que é o diria, temperamento da pessoa. aí nós estamos, porque como o Feng Shui é estudo de energias, uma coisa qualquer um pode aplicar na sua casa sem problema nenhum. Quando entra no pessoal, que é a energia pessoal, então como que essa pessoa reage? Eu costumo falar assim, olha, quando você começa a entrar nesse universo dos cristais, sente pedra na sua mão esquerda, sente como que você se ficou naquele dia que você usou. Começa a aumentar a percepção da sua reação às Aham. coisas. Porque esse autoconhecimento é bárbaro que você vai receber. Você vai se conhecer Uhum. mais. Sim. Aquilo que te faz Uhum. bem. Porque, Então, na na verdade, verdade, você tem o uso universal, que seria o baguá, por exemplo, para usar na arquitetura, mas você tem também o uso individual, para cada indivíduo, cada pessoa no dia a dia, certo? isso seria a tua energia pessoal. Aí entra um mapa astral, um conhecimento das suas energias, entendeu? Uhum.
é uma ala do Feng Shui, lógico, que, na verdade, assim, não é fundamental, mas as pessoas que querem saber mais de si mesmas, né? Elas podem aumentar o grau de consciência, mas aí vai precisar de mapa astral. É uma outra ferramenta, entende? Entendi. Normalmente, o próprio Aguá, a maioria das pessoas se encontra, essa bússola interior que eu te falei, que ele desperta, a pessoa já começa a ficar mais perceptiva das coisas que fazem bem e fazem mal. Mas alguns buscadores, né? Tem pessoas, hoje tem muitos buscadores que estão realmente buscando esse maior conhecimento de si, né? Então, pode ser usado de outra forma. Mas normalmente, é que a gente falou de tanto assunto hoje, né? Caras. Ô, Estela, a Emiliana, ela fez uma pergunta aqui que é o seguinte, ela disse se tem algum cristal para deixar no quarto dela para ter uma noite de sono. Aquela história que a gente estava falando de todo mundo ansioso nessa fase que está passando, acho que o pessoal está tendo bastante problema com isso, né? Primeiro eu diria para ela entrar no nosso blog e vídeos que ajudam a harmonizar o quarto de dormir. Porque ali ela vai ter várias informações sobre a posição da cama dela, sobre as coisas que, por exemplo, estantes em cima da cama não são indicados. Então, é como se você dissesse assim, primeiro eu tenho que fazer um curativo, porque a pedra é quase que uma penaria dentro do que é o quarto que ela está. Entende? Já é uma sutileza. Então, primeiro ela vai ver se não tem coisa mais... Por exemplo, ela pode ter um espelho na frente da cama e ela vai pôr a pedra ali e a pedra não vai ter condição de anular esse espelho, por exemplo. Agora, depois que ela fez isso, as melhores pedras de sono, normalmente a ametista, que é uma pedra de espiritualidade, às vezes a pessoa pode colocar embaixo do travesseiro. Tem gente que fala, poxa, mas que tamanho de... Não, é pequena, né? Porque se você for pôr embaixo do travesseiro, não vai ser alguma coisa que vai te incomodar e que você não dorme mesmo, né? Mas assim, uma pedra e a pequena... pessoa precisa saber, a pessoa precisa saber qual pedra vai colocar, né? Porque eu vi que perguntaram aqui, acho que a Denise perguntou, eu tenho muitos cristais no meu quarto, mas eu acho que quando tem muita coisa, é muita energia, acho que você é melhor para explicar isso, né? Você já... porque o cristal é uma energia condensada, né? O elemento metal, ele é a energia mais condensada que existe. Se a pessoa coloca muito, em vez de ajudar, pode atrapalhar, né? Então, o que eu gosto muito inicialmente, como nós todos costumamos ter alguns conflitos emocionais, eu gosto muito das pedras verdes, entre elas malaquita, aventurina, amazonita. Essas três pedras, elas são muito interessantes para a pessoa começar uma limpeza do campo emocional. Só que quando ela usa essa pedra, como essas pedras não são autolimpantes, ela deve, no dia seguinte de manhã, pôr essa pedra, por exemplo, alguma hora, num vaso de terra, que a terra é negativa, vai puxar qualquer... porque a instabilidade vai para a pedra. Então ela tem que fazer Nossa, você falou um negócio, agora é uma limpeza. curiosidade Normalmente começo com as pedras verdes, que são muito boas. Tem também aquela turmalina melancia, que ela tem um pouco rosa e um pouco verde. Então ela é muito apropriada. Oi, Estela, está ouvindo? Pode falar. Eu queria te perguntar o seguinte, que você falou muito dessa troca de Sobre a energia turmalina? positiva, negativa.
É verdade essa história que quando você vai para a praia e você coloca os pés na água, você tem uma troca de energia que faz bem Então, para a eu não pessoa. entendi muito bem. Curiosidade sobre? Quando a pessoa vai para a praia, o pessoal costuma dizer Agora que quando sim, você mas vai para você a me praia e perguntou o você quê? Que eu coloca. não. Acho que aqui. Eu acho que está tendo um delay de pergunta, mas eu vou repetir a pergunta aqui. Tá demorando para chegar aí. Mas, por exemplo, quando eu vou para a praia e vou caminhando até Sim, a beira do mar, coloco os sim, pés na, sim, na, na sim, água é verdade. e o pessoal fala Por que tem uma exemplo, a troca de Terra, energia, certo? aqui com problema de delay, né? É. Tá. É. A verdade é que a água, ela é negativa. Quando você está com excesso de energia, você pode estar com excesso também do positivo, porque o positivo demais também é complicado. Tira a paz. Quando você vê o equilíbrio entre o yin e o yang, entre o negativo, forças opostas iguais, geram a vida benéfica. Então, quando você vai à praia e coloca os pés nesse tipo de areia, água, você está soltando o excesso de energia. Então, isso te traz um equilíbrio e colabora com a. Inclusive, a cada 2 meses é aconselhado ou banho de mar ou banho de cachoeira para fazer a limpeza dos chakras. A cada 2 meses, meu É Deus, eu feita preciso uma limpar urgente limpeza meu chácara, então. interessante para a pessoa, principalmente pessoas que têm depressão, que têm processos emocionais profundos. Há uma, não é bem troca, né? É retirado aquele excesso de energia nociva, no caso, negativa, que a pessoa Aham, está. Então ela se sente mais leve, aham, entendi. entendeu? Entendi. A Stella, terra eu acho que também, pisar você na se importa de terra, eu fechar ou o vídeo e abrir abraçar árvores, novamente? só que você tem que estar descalço, Porque tá dando um delay muito grande aqui. Eu acho que daqui a 2 minutos vai né? acabar e a gente. Descalço, andar numa terra descalça, que não tenha problema nenhum, que você não é pisar, sabe que não tem nenhum problema, mas é assim também é um outro ponto que faz com que a sua energia mais densa. E por isso também na própria respiração, uma respiração bem feita. Gente, tá dando um problema na live aqui. Eu acho que é o Retirar sinal. Eu sabe vou, aquela eu vou parte, por exemplo, a reiniciar a pessoa live nunca faz aqui, uma porque eu acho que respiração profunda. a Estela não tá ouvindo. E aí também tá cortando muito, vocês não estão ouvindo. Eu vou encerrar e Não, vou voltar, tá? tá. Oi, Estela, voltou. Desculpa eu ter Oi, desligado, mas é que estava dando muito delay, não estava conseguindo me comunicar com você. realmente. Mas pode continuar. Então, sobre essas questões, né, desse equilíbrio pessoal, né? Quanto mais conhecimentos, são coisas até simples, mas é que a gente deixa de fazer e a gente vai sentindo aquele peso, né, Aham. na vida. Então, certas coisas, e tem várias coisas, várias, Uhum. são muitas, inclusive, por exemplo, essa aqui é um pedaço de uma selenita. Sei. Essa selenita laranja, por exemplo, quando você coloca na mão esquerda ou no peito,
procura fazer as respirações, como eu estava comentando sobre a respiração. Você sente automaticamente também essa saída de um excesso, né? Que é a ansiedade, que estão todas essas situações que hoje nós vivemos. Então, por exemplo, se você nunca faz uma respiração completa, tem ar que ficou dentro de você que você não trocou. Então é muito importante, né? Inspira profundamente, segura um pouco, solta pela boca. Pelo menos 3 dessas pela manhã, olhando para o leste, que é da onde vem a saúde, o nascer do sol, né? Então são pequenos rituais, o ser humano precisa desses rituais. Sim. Ele precisa. Eu acho que é importante também o pessoal, para fazer esse tipo de coisa, eu acho que é essencial ter o baguá, né? Para a pessoa poder se basear. Bom. Né? Carlos, o tempo é de integração. Como que um ser humano pode realmente viver sem conhecer, por exemplo, que o Sol às 6 da manhã, mais ou menos, está no leste, 9h30, nordeste, prosperidade, meio-dia, sucesso, 3 horas da tarde, relacionamentos, e o pôr do sol às 6 horas da tarde. E depois vem o horário noturno. Sei. Como que nós, que dependemos completamente desse sistema para estarmos vivos, respirando, conversando, vamos estar alienados desse conhecimento? Sim. Por isso que é super importante o pessoal entender como é que é o uso disso, né? E é o que você falou, né? Você tem diversos vídeos que você explica o uso no seu canal no YouTube, né? Que é interessante o pessoal dar uma olhada antes, né? Acho que deu um problema na internet da Estela, gente. Vou esperar o dela também, para vocês. Eu acho que caiu, ela vai pedir para voltar aqui. Pessoal, a pergunta que vocês estavam fazendo, mandem novamente, porque eu tive que fechar e abrir para falar com ela. Então, ela vai voltar de novo aqui e aí eu começo a fazer as perguntas. Estou esperando a Estela pedir para participar aqui e aí a gente dá sequência. Ah, voltou. Desculpa, Carlos, não sei o que aconteceu. Imagina, aqui. Problema de internet mesmo. Então, de uma forma simples só, porque já que a gente comentou essa questão do baguá, que é vital, porque é o ponto de harmonia entre você e tudo que te envolve, esse leste, ele corresponde à primavera. Esse nordeste, final de primavera. Esse sucesso, meio-dia, verão. Final de verão, relacionamentos. E criatividade, outono, e as outras estações estão embaixo. Mas por que isso é importante? Olha só, que nem final de verão, é quando você colhe os frutos maduros. São os relacionamentos que estão aí, são as melhores coisas da nossa vida. É o amor que a gente comentou desde o começo, né? A outra parte importantíssima é estar, por incrível que pareça, trabalho. Porque o trabalho tá ligado à sua missão, à forma como você se realiza como pessoa, o que você ama fazer. Então, o recurso que vem é uma Estela, uma curiosidade. Tem muita gente que trabalha na área que não é a área que gostaria de trabalhar. Seja porque o mercado não está do jeito que ela poderia estar trabalhando na área, tá uma coisa meio complicada. Existe alguma forma de usar o Feng Shui para atrair para a vida dela o que ela deseja de verdade?
Carlos, isto aqui é uma forma de diagnosticar e atrair o que você quiser. Uhum. Desde que você esteja, porque primeiro o universo quer que nós sejamos felizes. Sim. Senão não tinha feito toda essa maravilha que a gente Somos vive, seres de luz, seres divinos, né? não é? Então, quando a pessoa tem esse problema que você citou, o que ela vai fazer? Ela aplica o baguá e ela dá uma atenção especial na área sul, que é onde vem, que é a questão do trabalho. Aliás, tem uma coisa muito importante para dizer sobre essa área sul. No caso do hemisfério norte, é a área norte, que são os ventos frios. Eles são considerados ventos perversos, porque eles levam toda a energia boa, toda a energia positiva. O ser humano precisa de uma circulação gostosa, agradável. Aquele vento Sim. frio que chega, ele leva. Então, muitas pessoas, por exemplo, comércio, se ele recebe um vento frio desse, ele sem proteção, é muita dificuldade para ele crescer. Isso é físico. Isso não é uma coisa, é físico, sabe? Aham. Aquele ar não é positivo. Então, às vezes, uma simples coisa, como já aconteceu mesmo comigo, tinha um comércio e a pessoa não sabia se fechava, não fechava, porque não tinha lucro suficiente, né? E Uhum. ao detectar o vento sul, ele fez um pequeno muro arredondado, que é para esse vento vir e se espalhar e não quina. E em Aham. pouco tempo, ele foi aconselhado também a fazer um belo livro, né, de entrada, de receita, para ele tomar bastante consciência de toda a área financeira. Em pouco tempo vieram circunstâncias que ele viu que era melhor fechar, porque ele tinha uma outra loja também, e se dedicar mais àquela. Então veio Entendi. com clareza, ele não tinha essa clareza, Aham. sabe? Em outras vezes, Interessante. ao contrário, você faz isso e a pessoa percebe que vem situações para ela se manter no local. Então aí vai depender daquele caminho evolutivo de cada um, né? Mas Uhum. com certeza essa pessoa vai receber, ela faz direito, ela faz as frases, ela coloca uma pedra ônix, atrai circunstâncias positivas para o desenvolvimento da minha carreira, para eu descobrir aquilo que eu realmente desejo. E Aham. aquilo começam a chegar situações novas. Que legal. Nossa, É isso bem é, interessante mesmo. É bem aliás, interessante. é bem motivador para o pessoal que está ouvindo agora também, né? Saber esse tipo de coisa, né? Estela, a Meire, ela perguntou, parece que ela falou o seguinte: por favor, se puder, respondam se é bom ficar descalço dentro de casa, se faz bem, não deu para ouvir anteriormente. Ah, tá. Olha, Meire o nome dela? Meire, Acho que é isso. Meire. isso. Olha, Meire, em relação a dentro de casa, eu não diria, porque quando é muito frio, né, e normalmente muitas pessoas podem desenvolver friagens através de andar Uhum. descalço dentro de casa. Eu realmente não aconselharia. Eu disse assim, numa praia, ou quando você está num dia quente e você tem uma área protegida, grama, terra, né? Uma grama, e aí sim. Mas realmente dentro de casa eu não aconselharia não, por causa do problema da friagem. Mesmo sabendo que o piso ele representa o elemento terra em geral, mas aí você Aham, pode criar outros problemas de saúde. entendi. A Rosângela, ela perguntou como energizar os cristais multifacetados. Os cristais multifacetados, eles são sintéticos, né? Eles são mais engraçado, é uma das únicas, uma das poucas coisas que se indica o feito em laboratório, porque a bola de cristal facetada feita em laboratório, ela recebe também uma dose de chumbo, que é o que realmente faz a cura. Uhum. E então, nesse caso, a limpeza é simples. Você vai lavar com água e sabão, pode ser de coco, limpar com um guardanapo branco Uhum. e pode deixar ao sol energizando esse cristal. Entendi.
Legal. Simples. Deixa eu ver, tem mais pergunta para você aqui, Stella. Vou te passar agora. Ah, como distribuir os cristais nos ambientes de acordo com o Baguá de forma equilibrada e discreto? Aí eu acho que é o que você já falou, né? Tem todos os vídeos lá no seu canal no YouTube que explica direitinho o uso do Baguá para cada ambiente, né? Tem. E tem inclusive um sobre a questão de como se coloca a bola de cristal. Então Aham. eu falo para ela então ir até o canal e como colocar bola de cristal. Ela vai ter a Tá, resposta. tá. Peraí, tem mais pergunta. Cadê? Mexi aqui, perdi a pergunta da Meire. A Meire vai ficar brava comigo. Peraí, Meire, que eu vou achar aqui. Não, acho que não, peraí. A Meire perguntou o seguinte: não descarrega as energias, o fato de andar É, descalço? Mas eu acho que o que você quis dizer é sempre andar descalço quando estiver em contato com a natureza, né? exatamente. Porque mesmo que haja esse descarregar da energia, ela vai receber uma umidade, uma friagem que não é positiva para a saúde. Uhum, entendi. Estão perguntando aqui também: cada baguá tem um cristal? Bom, não é bem assim. A bola de cristal facetada, ela é usada como uma cura no Feng Shui para situações que nós não podemos modificar. Vou dar um exemplo Aham, bem simples. O ideal da cama é estar no quarto de frente para a porta de entrada. E eu vou explicar por uhum, quê. Não na mesma direção, mas a pessoa deitada, ela tem controle sobre a porta da entrada. uhum, Porque se ela tiver de costas para essa porta, na parte da psicoterapia ambiental, ela está como que de costas para as oportunidades da vida dela. É uma pessoa que não está tendo segurança para enfrentar os desafios. Então, entendi. não é aconselhado a pessoa ficar de costas para a porta da entrada. Ah, Uhum, mas não tem jeito, não tem como mexer nisso. Então, o que a gente aconselha? Colocar um espelho de frente à porta para a pessoa, mesmo deitada, através do espelho, ela pode ter algum controle dessa porta. E uma bola de cristal facetado no centro do batente da porta do quarto. entendi. Essa bola de cristal, ela deve ter um cordão vermelho. Por quê? Elemento fogo com elemento água. Aham, Isso aí entra na simbologia da cura. Na verdade, é uma uhum, simbologia, né? sei. E com múltiplos de 9, o tamanho do cordão. Mas no vídeo tem lá explicando direitinho como colocar. Entendi. Deixa eu ver quem mais. A Jarine BR está perguntando aqui. Sobre o banheiro na área do trabalho, sul, algum problema? O que fazer? A gente aconselha a olhar esse banheiro porque ele está na área de água. Então ele não está em conflito como quando esse banheiro está na área do fogo, que seria o sol do meio-dia, né? Então ele Uhum, está na área da água, não é um aham, conflito. Mas ele deve estar muito bem cuidado, manutenção em dia, ele deve ser um ambiente, porque você fala, aqui está entrando as energias do trabalho na minha vida. Pode aham, colocar uma plantinha, porque os 5 elementos são bem-vindos em todos os ambientes, de uma forma de acordo com o elemento principal, mas os outros também devem estar presentes. Então, uma bela plantinha, a pedra ônix, que é uma pedra preta, que ativa o uhum. trabalho, a frase escondida não precisa ficar aparente, né? E E que ele também pode seja falar. alegre. Alegria é uma das coisas também importantes nos ambientes. E o uso das plantas dentro da casa? Tem suas restrições? Olha, é uma das coisas mais lindas, né? São as plantas, mas elas devem estar muito bem cuidadas. O cachepô onde elas estão, tudo. Por exemplo, às vezes a gente vê uma planta bonita, mas num tipo de vaso que não está aumentando a beleza dela.
E hoje a gente Aham. encontra muitas, né, artes Barato bonitas. até, né? Que E área até que está essa barato. Você planta? encontra cachepôs muito baratinhos e bonitos que dá para colocar, né? Não é? Então, que Aham. está na área tá na área da prosperidade. Um belo cachepô verde, em tons verde Aham. esmeralda, ou um azul mais forte, e a planta bonita, né? Uhum. Às vezes eu até aconselho uns vasos um pouco mais altos, porque não é legal você ter que ficar olhando para o chão para ver as coisas. Aham. Uma das coisas que a gente coloca é que essas plantas elas devem aparecer mais ou menos na altura dos olhos. Então, às vezes, um vaso mais alto. Uhum. Uma outra coisa que eu não falei, mas eu acho importantíssimo: o espelho jamais deve cortar a cabeça de um morador. Então, às vezes a pessoa coloca o espelho abaixo, né? Ela se vê daqui para baixo. É como se ela não visse aquilo que dirige a vida dela, que é a cabeça. Aham. Então, Uhum. sempre espelhos devem ser colocados. Eles não precisam ser de corpo todo, mas a cabeça deve estar aparecendo, né? Uhum. E então, por exemplo, aquelas cômodas maravilhosas, mas espelhadas, que a pessoa só vê do quadril para baixo, não é legal. Tem outra coisa, aquele Nossa, monte de tem muito, hein? Tem muito espelho. cliente que pede, inclusive. Aí, quando uma vez eu fiz, a pessoa tinha uma cômoda maravilhosa. Eu só pedi para ela colocar um espelho em cima, porque ela não iria se desfazer da cômoda. Realmente era um. Eu pedi para ela colocar um espelho que pelo menos ela se visse também na parte Entendi. superior, né? Ah, menos Fazer mal. um contraponto. Aham. Aqueles espelhos que você coloca vários é muito ruim. Eles são lindos. Eu mesmo me apaixono se olhar uma parede com vários. Mas ele divide você em várias partes. Entendi. Não é legal. Ponto de vista energético é como se estivesse dividindo toda a sua energia ali em diversos pontos e evadindo, né? A energia. Outra coisa, camas de metal não é aconselhado. Tem camas lindas, mas não é. Melhor é a madeira, com Uhum. cabeceira. Por quê? Aham. A parede é muito fria. E o seu campo alto, principalmente no inverno, né? Você recebe aquela energia fria na cabeça. Então, a Aham. guarda, né, até o nome, né? A guarda da cama. Uhum. Tem que ter uma guarda. E principalmente madeira não vazada, Tá. porque a energia mantém, ela não dispersa. Você começa a ver a Sei. energia, cara. Quando você E, por começa a exemplo, se tiver uma cabeceira no fundo que ela é madeira, mas ela tem um tecido por cima, é tudo válido. bem, tudo bem. Tá. Eu me lembrei agora de uma frase do Einstein. Ele dizia assim: para um físico, o campo em volta da cadeira é tão real quanto a própria cadeira. Uhum. Isso é feng shui, Muito legal. Nossa, né? eu gosto muito. Inclusive, eu fiz um projeto há um tempo atrás que a mãe da cliente ela mexia com Feng Shui. E a gente fez tudo de acordo com o que ela passava do Feng Shui, muito legal. Vou me aprofundar mais. Estou só pegando suas dicas aí, porque pode ter certeza que vou olhar todos os seus vídeos lá. Nossa, um prazer e a gente sempre em contato, cara. É muito bom a gente ter essa Aham. troca, porque no fundo interessa, né? A gente passa a ver as coisas um pouco mais parecidas, né? Porque tem as Sim, razões, tem as causas, né? sim, sim. Um Tudo tem outro porquê. filme que fala muito de Feng Shui, A Profecia Celestina. Ah, Tanto o livro como onde que eu acho? Netflix? Na internet eu Netflix consigo? deve ter. Dá uma também no YouTube, viu? Não sei se Uhum. eu li o livro, depois vi o filme. Aconselho os dois, Como porque é que é o essa nome do questão filme? a profecia celestina. Profecia Celestina. Legal, vou procurar isso daí. Tenta, porque Ah, tem uma parte que ele fala sobre a questão da energia das plantas, sabe? A aura. aham. Existe.
E nós passamos, muitas pessoas que treinam os seus olhos, veem aquela luz em volta, né? E isso é Feng Shui. É o padrão de energia. Entendi. Ô Estela, a Ateliê da Suzica está perguntando o seguinte: o que fazer com aparelhos eletrônicos em quarto de adolescente? Hoje em dia eles usam muito para aulas online. É uma questão, né? Porque aumenta a ansiedade, né? Só que hoje ficou uma coisa que está muito difícil da gente se... Porque o ideal seria ficar a 1,20 m da cabeça, pelo menos. Uhum. Então, mesmo dentro de um quarto, né? Que não ficasse mais perto. Então, anular é difícil. Quanto mais distante da cama, melhor. E eu até falo assim que às vezes o adolescente deixa o celular por causa de um alarme, deixa naquele modo avião, pelo menos ele para de fazer essa questão da emanação das ondas. Eu sempre Sabe? faço isso. Porque Eu vou esse dormir, eu coloco ele no modo avião. Só relógio mesmo, só despertador. é isso que tem que fazer mesmo. E as outras coisas que não tem essa possibilidade é pelo menos 1,20 m. Tá, Ok? entendi. Vamos ver o que mais. Olha, as perguntas estão surgindo aqui, viu? Cada área do elemento do baguá possui seu cristal, por exemplo, ametista. Bom, isso daqui você já respondeu, na verdade, né? Sim. Agora eu entendi essa pergunta. Tem sim. Tem, mas não é difícil de você perceber. Quem não sei o nome de quem perguntou, Foi. mas Pode falar. mas é assim, olha, os cristais, eles têm essas cores também. Então, todas as pedras verdes, por exemplo, elas se harmonizam também com o lado da saúde, tá? Por exemplo, aqui no autoconhecimento, você vai ter o lápis lazuli, você vai ter a sodalita, você vai ter a ametista, que também vibra aí. No norte, você vai ter o jaspe vermelho. Aqui na prosperidade são vários cristais, porque seriam assim, pode ser as pedras verdes, azuis, citrino, água marinha, né? Noroeste, relacionamentos, quartzo rosa, a rodonita, essa turmalina melancia que eu já citei. Então, pelos tons das pedras, você também consegue saber em que área que elas vão se harmonizar melhor. Entendi. Ok? Interessante. Vamos lá. A Ângela está perguntando. A área da família, saúde, é faltante na minha casa. Porém, tenho ali um pequeno jardim jardim e plantas. Tenho que fazer alguma coisa? Olha, você vai procura área faltante no vídeo do YouTube. Como curar áreas faltantes. Porque tem alguns procedimentos, nós temos que aplicar o baguá para ver o tamanho dessa área em relação às outras. E uma orientação geral. Quando você tem uma área faltante de uma área, qualquer do baguá, procura nos outros cômodos aumentar a vibração dessa área. Então, por exemplo, mesmo numa área oeste, digamos assim, falta saúde. No leste desse, porque todo ambiente tem um baguá, né? Todo ambiente você pode colocar ali para aumentar aquela vibração. Claro que tem que ter cuidado, você tem que ver que é criatividade, você não vai deixar de aumentar o elemento metal. Mas você pode pôr uma planta a leste, uma pedra verde. A frase para você aumentar a energia da saúde na sua casa. A Vanessa perguntou, espada de São Jorge pode dentro de casa? Eu tenho até já uma live sobre isso. Eu não aconselho. Eu sei que tem várias pessoas que dizem, ela é uma planta de proteção? Ela é uma planta de proteção. Mas ela é em forma de espada e ela é elemento fogo pela linha ascendente dela.
Então, qualquer problema de discórdia vai ficar ancorado nessa planta. Então, Oi, você Stella, estão aumenta... perguntando se você leciona cursos de Feng Shui. Feng Shui, né? Olha, atualmente eu tive que encontrar uma solução, porque os cursos presenciais, inclusive eu estou aqui na Itália. Então, o que eu fiz? Porque eu adoro dar aula. A pessoa compra a apostila, um curso com a parte apresentação que eu dava ao vivo, presencial, e eu coloco em sequência os videozinhos do YouTube, porque lá estão todos jogados, então a pessoa não tem a sequência que tem na apostila, junto com essas apresentações em slides. E no final do curso, eu faço questão, durante 1 hora a gente conversa sobre o curso. Eu tiro dúvidas, a pessoa, porque eu adoro conhecer também quem gosta. É uma situação assim, eu não consigo fazer esses cursos, talvez um dia vá ter que fazer, mas eu não gosto desse só online, sabe? Eu gosto de saber com quem que eu tô falando, como que é essa pessoa, o que que ela tá buscando. Então, a gente tem 1 horinha depois do final do curso, já está incluído no curso, né? Que é um curso em conta, mas ele tem essa preocupação, né? De aumentar o interesse, aumentar a difusão dessa técnica. Bom, qualquer pessoa pode comprar o curso, então. O link fica no seu Instagram, fica certo? Na loja Feng Shui Lógico. Nós temos uma loja Feng Shui Lógico, né? Feng Shui Lógico. E lá você vai ter o curso básico online, tanto para o hemisfério sul como para o hemisfério norte. E eu tenho vários alunos aqui no hemisfério norte também. É um prazer mesmo. E lá também tem o seu livro, né? Para quem quiser acessar e comprar, né? Tem o livro. Legal. Para quem está chegando agora, gente, apesar de dispensar apresentações, a Stella tem o livro dela, Feng Shui Lógico, que ela fez especificamente para a América do Sul aqui. Então, assim, ela teve todo um estudo em cima disso, porque eu acho que tem muita gente que vai no automático, né? Olha, o Feng Shui é dessa maneira, assim que eu aplico. Mas ela pegou toda a interpretação do Feng Shui e trouxe para a América do Sul, adaptou para cá. É muito legal. Então, como ela já falou, tem os vídeos dela no YouTube, tem o curso dela no site. Só não aprende quem não quer, né? Realmente, Carlos, é por aí mesmo. Nossa, o trabalho didático, porque dá um prazer, né? Você falar, puxa, as pessoas estão se harmonizando, né? É isso que a gente quer. Não importa de que, né? Tem que ser isso. O mundo tem que mudar pela harmonia, né? Sim, com certeza. A melhor forma de mudar esse mundo é pela harmonia, né? Porque aí as pessoas ficam felizes. E essa felicidade é que muda o mundo. Não é a tristeza que muda o mundo. É verdade. É a felicidade. Aí vou te falar uma coisa. Você já ganhou um fã e um cliente aqui, porque os próximos projetos meus vão ser tudo com Feng Shui, viu? Pode esperar. Nossa, vai ser um prazer, Carlos. Muito bom, muito bom. Conta comigo. O que você quiser, precisar. Carlos, mais uma vez. Oi. Não tem problema, não tem problema. Eu estava até falando para o pessoal que a live foi excelente. Obrigado por todo o conhecimento que você passou para a gente. Como eu já falei, eu vou aplicar isso daí. Olha, já estou com um ciricutico aqui que eu já vou aplicar na minha casa amanhã. Que ótimo, cara. Deixa eu te perguntar. Eu estou sentindo um prazer muito grande, viu, com essa live, pela sua forma de compreensão. Ajuda muito, né, quando a gente tem que passar alguma coisa, sentir essa sua participação maravilhosa. Viu? Imagina, muito o prazer grato. É todo meu. Isso aqui para mim está sendo uma aula, estou aproveitando ao máximo. Eu queria te perguntar o seguinte: que lugar da Itália que você mora? A gente está em Rieti, 35 quilômetros de Roma. E meus ancestrais nasceram aqui. Que delícia. Então, olha, a gente tem se eu pudesse, eu morava na Itália. Minha lua de mel foi na Itália. Olha! Então, e fui para vier... Roma, depois fui para Toscana, aí terminei em Veneza. Foi assim, sensacional. Nossa, os lugares são lindos. Nossa, lindos, Itália lindos, para mim, verdade.
Bom, primeiro, arquitetura, né? Sou suspeito para falar. Comida e Nossa. bebida na Itália, nossa, então sou apaixonado. Assim. E tenho que admitir uma coisa que eu senti muito, porque aqui tem um cuidado com a natureza. Eu até, Carlos, eu escrevi um livro sobre o Brasil, Feng Shui das escolas, Olha, que né? legal. Porque o que a gente precisa é se unir em torno dessas questões. Por exemplo, aqui é tão legal, por quê? Porque as pessoas amam tudo isso que você falou. Nós temos que Sim, amar o país. sim. Essa é a resposta. Não tem outra, Com certeza, né? acho que a gente tem Então, que amar o país que a gente vive. Eu amo o Brasil, mas eu vou sim, falar, viu? Eu não, sou louco para ir para a Itália. Olha, se me perguntassem, você tem duas opções para se mudar para a Europa. Onde você quer? Eu quero ir para a Itália ou quero ir para Paris, ou para um subúrbio ali de Paris. Já ia ser o cara mais lindo, feliz. Não sei se são no futuro lugares isso não vai maravilhosos. acontecer. É uma coisa que eu converso muito com a minha mulher. Eu acho um lugar maravilhoso. Eu acho que aí o pessoal É, valoriza realmente. muito mais a qualidade de vida, né? Exatamente isso. Eu acho que eu sinto esse amor com que cada um faz o seu produto para oferecer. Você nota a alimentação, o cuidado que eles têm, com o amor que eles têm pela terra, né? Sim, não, é Então, eu sensacional. sinto aqui que eu não sei, eu posso até dar uma opinião aí que eu não sei se seria. Eu não sinto a política, eu sinto o amor pelo país aqui. Eu Sim, queria ver isso no Brasil. Eu não pois sinto, é. sabe? É uma Aham. administração. Eu sinto que é uma administração. É Mas um você sente um oportunismo, né, na amor. verdade, na Sim. administração aqui do nosso governo, que às vezes eu deixo até de acompanhar, porque eu sou muito politizado, eu gosto de sempre estar olhando, mas chega uma hora que é uma coisa tão ruim que eu falo, não vou mais ver porque tá me fazendo mal já. Quando falta bom senso, É, como é que você vai desenvolver o quê? Quando falta bom senso. Então é exatamente. uma boa questão, né? Da gente começar realmente a verificar o que importa, né? O que Exatamente. aumenta a qualidade de vida, E eu acho né? que a melhor coisa que a gente faz é cuidar da nossa vida, cuidar das energias, trazer o Feng Shui para a nossa vida, para torná-la mais harmoniosa, né? Realmente, Carlos, pelo menos é o caminho que se apresenta que pode trazer tudo aquilo que a gente busca, né? É Aham, essa harmonização da gente com tudo que nos envolve e conhecendo bem o que é nocivo para a gente saber dizer não ao que é aham, nocivo. Nós sim. precisamos ter essa consciência Uhum. de dizer não para aquilo que realmente não acrescenta, não aumenta. O universo é lindo, nós só temos que colaborar com o universo Sim, porque ele com já é certeza, maravilhoso, com não é? certeza. É aquela velha história, né? É o copo meio cheio, meio vazio, né? É melhor ele estar sempre meio cheio. É, exatamente. Aliás, eu vi uma coisa que eu achei bonita aí no Insta teu, que você diz assim, se a vida tá difícil, tem que fortalecer, não é? É, É exatamente. isso, Acho que é isso que a gente tem que trazer para a exatamente. nossa vida. Não desistir, ir sempre em frente, acreditar nos sonhos, correr atrás. Gente, quem não viu o vídeo, eu conversei com a Estela a respeito das vezes você também não está feliz, por exemplo, no seu emprego, aplica o Feng Shui na sua vida para melhorar isso. Assim, se você acredita em energias positivas, em coisas boas, não importa a sua religião, usa isso para trazer coisas benéficas para sua vida, né? Aplica isso na sua vida, que vai dar certo. Então, assim, se quiserem saber de qualquer coisa de Feng Shui, tem o Instagram da Estela, tem o YouTube, você consegue ter contato com ela. Ela faz consultorias também, né, Estela? Dá para pelo site que tem na bio do Instagram dela, vocês conseguem. Então é só procurar lá. Se quiserem fazer projetos também, a de Castro Arquitetura, apesar da pandemia, a gente está trabalhando online também à distância. E se quiser fazer com Feng Shui, vai ser melhor ainda.
Ótimo, unindo forças. Então, assim, muito obrigado a todos que acompanharam. Queria te agradecer do fundo do coração, Estela, pelo tempo dedicado aqui para a gente, passando seu conhecimento, a sua humildade, o seu bom humor. Muito obrigado, foi realmente muito satisfatório. Carlos, eu só posso dizer que foi um grande prazer. Tudo isso que você disse, eu digo para você, seu bom humor, sua capacidade de compreensão, sua visão humana, que é o que mais eu admiro, é a visão humana. E foi um grande prazer. Quando quiser, nós estamos à disposição. Com certeza. Depois a gente faz uma live lá no YouTube, então, de novo, porque eu adorei. Sim, sim, sim. E eu também quero agradecer a presença de todos, o carinho que essas pessoas demonstram por esses assuntos, né? Eu me sinto irmanada realmente com todas essas pessoas com essa mente já de busca de fazer um mundo melhor, mais harmônico, mais feliz, independente da forma como cada um pensa, mas somos seres humanos, né? E isso nos une, porque vivemos nessa casa maior que é o planeta, né? Exatamente. Então é isso, cara. É a gente valorizar o próximo e respeitar a opinião alheia, que eu acho que essa é a fórmula simples de ser feliz, né? Respeito, exato. Respeito às diferenças, exato. Isso aí. Muito bom, Carlos. Então, Estela, muito obrigado, então. Quando eu for para a Itália, eu vou dar uma passada aí para te dar um abraço, viu? Porque com certeza eu vou voltar. Convidadíssimo. Foi um prazer te conhecer. A gente se fala em breve, espero. Quem sabe a gente faz outras lives aí, que foi muito, muito interessante. O pessoal adorou. De coração, muito obrigado, viu? Namastê. Que Deus nos Namastê. abençoe a todos e que estejamos sempre juntos nessas ideias maravilhosas e nesse coração. Namastê. Tchau, tchau.